Ô, 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 ô. Eu? Vem cá, vem cá, vem cá. Ué, eu te pedi dinheiro agora e tu falou que não tinha? Mas eu não tenho não, pô. E essa sacola cheia de compra aí? Comprei com cartão. Compra um corote pra mim no cartão. Vai trabalhar, vagabundo. É, tô precisando de trabalhar, tô cansado de não fazer nada. E por que tu não arruma um emprego? Como é que eu vou arrumar um emprego? Cansado do jeito que eu tô. Como é que pode, rapaz? Ainda quer que eu compre um corote? Só um corote, rapaz, larga de ser ruim. Nem um, nem dois. Se eu fosse tu, não ficava com cara de bunda, não. Por quê? Porque vai que aparece um cara de pau.